Oh, meus irmãos, é sempre bom nós estudarmos a palavra de Deus, é sempre bom nós nos atentarmos àquilo que Deus quer falar aos nossos corações. E o pastor, ele sempre tem o privilégio de trazer a pregação, assim como todos os demais irmãos que são colocados para pregar. Quando eu faço a escala do mês, sempre coloco diante de Deus para podermos ser todos abençoados como igreja. Então, neste mês da família, nós estamos tratando sobre alguns temas delicados, mas completamente necessários. Dentro do estudo que nós já temos feito, nós estamos falando sobre heranças emocionais não resolvidas. Nós iniciamos na semana passada, eu disse para vocês que seriam 4 sermões, e realmente são 4 assuntos, mas hoje nós não conseguimos terminar o segundo assunto, nós vamos terminar hoje à noite, então vamos dividir em 5 sermões, mas são 4 assuntos. Eu lhe convido a abrir a sua Bíblia para o livro de Tiago, capítulo 5, verso de número 16. Eu quero, respeitosamente, aqueles que não estavam pela manhã, novamente dar este panorama aos irmãos para, como diz meu querido amigo pastor Martins, nós estarmos na mesma página. Nós vimos 2 dos 4 pontos e eu gostaria que todos nós pudéssemos então ler juntos. Eu estou aqui pegando o celular apenas como uma base de apoio, porque no meu tablet eu coloco o esboço escrito e no celular eu coloco o esboço aqui da projeção. A palavra do nosso Deus, meus queridos, vai nos dizer ali no verso 16 de Tiago, capítulo 5. Confessai os vossos pecados uns aos outros e orais uns pelos outros para serdes curados. Muito pode por sua eficácia a súplica do justo. Por favor, baixe sua cabeça, feche os seus olhos, nós vamos orar. Ó Deus, que oportunidade nós temos de aplicar a sua palavra nas nossas vidas e especialmente em assuntos que tratam sobre a nossa família. Eu entendo, Senhor Deus, que não é fácil, mas é totalmente necessário que nós nos coloquemos diante do Senhor, possamos enfrentar os problemas, os pecados, os traumas, a fim de que nós sejamos felizes. Afinal, o Senhor uniu a cada um em suas famílias para podermos refletir a glória de Cristo, para podermos mostrar ao mundo o verdadeiro amor de Cristo através do seio da família. E muitas vezes nós temos dado o devido ouvido àquilo que o diabo tem falado aos nossos ouvidos e corações, e isso muitas vezes destrói as nossas famílias. Então, Senhor, nos ajude, nos guarda, Senhor Deus, abre o nosso entendimento, faz com que nós vejamos aquilo que por vezes está diante dos nossos olhos, mas nós temos tido dificuldades em aceitar e em tratar. Não só os irmãos que estão aqui presentes, mas aqueles que nos assistem pelas redes sociais, orando também especialmente pelo grande número de irmãos que nós temos que estão enfermos. Agradecemos a Deus, porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós, até mesmo aqueles que estão em dificuldades de saúde. Acalenta os corações, fortalece os cansados, os desanimados e trabalha nas vidas de cada um de nós. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, então, o nosso estudo falando sobre heranças emocionais não resolvidas, nós já tratamos na semana passada falando sobre quebrando as correntes do passado, o poder do perdão na família. Como o perdão exemplificado por José liberta o lar de mágoas e rancores. Eu espero do fundo do meu coração que aqueles que dispõem de situações não resolvidas, que possam olhar através dos ensinos da palavra de Deus,
que o meio para que nós possamos libertar as nossas famílias das heranças emocionais não resolvidas é quando nós começamos pedindo perdão ou perdoando aqueles que nos ofenderam. Hoje nós trataremos especificamente quebrando o silêncio, enfrentando os pecados familiares, a importância de confrontar traumas e pecados com verdade e oração para trazer cura aos corações. Então nós começamos falando, meus queridos, hoje pela manhã, como várias famílias, elas sofrem por conta de situações que por vezes ocorreram com um dos membros, talvez em muito tempo atrás, mas que aquilo perdura nos corações, impregna nos corações e tem dificuldade, e a pessoa leva aquela dificuldade para o resto da sua vida. Pessoas que por vezes não tiveram o amor dos seus pais, pessoas que talvez foram de alguma forma violentadas, tanto física quanto emocional e sexualmente. E nós fizemos uma lista que já já nós vamos falar. E todas essas situações, elas trazem uma bagagem para dentro das nossas famílias, que quando não tratadas, isso influencia negativamente o trato que nós temos uns com os outros. Então, Tiago capítulo 5, verso 16, nos chama a confessar os pecados e a orar para encontrar cura. Cura para os corações, para as nossas famílias, para as nossas vidas, de situações que somente Deus tem o poder de atingir o mais profundo do nosso ser. Mas antes de nós confessarmos, nós precisamos reconhecer a verdade. Não há como tratar um pecado, um trauma ou uma situação se nós não reconhecemos que ela existe. Dentro destas questões, nós falamos primeiramente sobre os pecados familiares que escondemos. E nós fizemos uma lista, mas antes da lista eu disse aos irmãos que pecados familiares não são apenas atos isolados, são padrões, ciclos, feridas que se repetem porque ninguém tem coragem de falar. E aí, meus irmãos, nesta lista, nós falamos sobre abuso emocional, abuso físico ou sexual, vícios, e aqui nós temos os vários tipos de vícios, como alcoolismo, pornografia, jogos de azar, dependências de redes sociais e tantas outras coisas que acabam viciando pessoas. Infidelidade, traição no casamento, ou até mesmo aquele marido ou aquela esposa que peca com os seus olhos. Não tem o pudor de, mesmo ao lado da sua esposa, zelar pela santidade do seu casamento. Temos também a negligência emocional. Pais que não expressam afeto ou não ouvem os filhos, como um pai ou uma mãe sempre ocupados, que não têm tempo para estar com os seus filhos. Também favoritismo, preferir um filho gerando ciúmes e rivalidades. Manipulação, onde pais muitas vezes usam chantagem contra os seus filhos, dizendo: se você me amasse ou se você me ama, você vai agir dessa maneira. E ainda, consumismo, onde muitos priorizam bens materiais sobre relacionamentos, pais que por vezes tentam comprar o afeto dos seus filhos através de bens materiais e negligência espiritual. Então aqui nós temos uma lista bem completa. É claro que nós poderíamos tratar sobre tantas outras coisas, mas dentro dessas situações, isso acontece nas famílias, mas nós não estamos falando de famílias seculares, nós estamos falando de famílias cristãs. Muitos irmãos não entendem que famílias fracas, nós temos igrejas fracas. A igreja ela é composta de famílias. Indivíduos são importantes, mas se você traz dentro do seu coração problemas familiares, quando você entra aqui, muitas vezes aquilo influencia.
Eu vou dizer para vocês, e eu digo isso com tristeza e com alegria. Tristeza porque eu já vim pregar com o coração machucado por uma coisa que aconteceu antes de subir para pregar. Com alegria porque eu confesso a vocês que isso foram pouquíssimas vezes, e a última vez faz muito mais de 10 anos. Porque conforme nós amadurecemos na idade, nós também amadurecemos no casamento. Então, meus irmãos, isso acaba machucando o nosso trato com os nossos irmãos. Porque problemas na família, dificilmente nós conseguimos ficar inertes com todas as coisas que ocorrem. Então, dentro dessas questões, eu trouxe a vocês sobre a família de Jacó, que tem sido o pano de fundo para aquilo que nós temos tratado. Eu vou falar por cima, porque nós adentramos nesses fatos, e aqui eu não quero dispor muito tempo. Os irmãos que porventura perderam essa parte podem acompanhar a pregação da manhã nas redes sociais. Mas nós falamos que no caso da família de Jacó, o silêncio foi devastador. E nós temos usado a família de Jacó porque eles realmente, meus irmãos, para fazer besteira, eles ali foram nota 10. Vocês vão ver nessa série de sermões como o pessoal era criativo para fazer besteira. E como isso trouxe problemas seríssimos até o final da vida de Jacó. Nós falamos sobre o caso de Diná, que ela foi estuprada. Posteriormente, os seus irmãos, Simeão e Levi, vingaram a sua irmã como? Matando todos os homens da cidade. Que no caso, Siquém, que fez aquilo com Diná, ele era filho de alguém influente numa cidade, e os seus irmãos, os irmãos de Diná, foram lá e mataram todos eles. Manifestaram maldade e crueldade. Nós dissemos que a consequência desse caso foi a dor da própria Diná, que foi ignorada pelo pai. Simeão e Levi, posteriormente, foram amaldiçoados por Jacó, praticamente 20, 30 anos depois do ocorrido. Jacó ainda guardava aquelas situações no coração, e quando estava dividindo as bênçãos entre os filhos, ele lembrou especificamente daquelas situações que não haviam sido propriamente resolvidas. Também, em Gênesis 37, 26, você não precisa abrir, mas quando os irmãos de José estavam decidindo o que eles iriam fazer, se eles iriam matar José ou não, ali não é que eles tiveram um lapso de bondade. Não vamos matar o nosso irmão, vamos só vender, só. Não, alguns deles já tinham matado, eles sabiam as consequências que poderiam ter, então eles, dentro do plano de Deus, resolveram vender o irmão. Aqui Jacó, ele simplesmente agiu com indiferença. No caso de Rúben, o seu filho, que dormiu, que deitou-se e coabitou com a sua concubina, da mesma forma, houve a falta de disciplina. Jacó, ele ficou sabendo, mas ele não tomou nenhuma atitude imediata. Quais foram as consequências? Jacó retira de Rúben a primogenitura exatamente, quando ele estava dividindo as bênçãos entre os seus filhos. Novamente, guardou aquela situação, aquela herança emocional, por anos a fio. E eu disse a vocês que o pecado não tratado enfraquece a liderança da família e a confiança entre os irmãos. E o terceiro caso da família de Jacó que nós vemos foi a mentira sobre José. E essa mentira, meus irmãos, assim como falamos, os irmãos de José venderam a ele, enganaram o seu pai, dizendo que ele havia sido morto por um animal. E o que acontece? A palavra de Deus diz que Jacó, ele mergulha no luto profundo, quase como se fosse uma depressão. Por quê? Porque era o seu filho predileto. Imagina, eu acho que ninguém aqui é filho único. Alguém aqui é filho único, não? Só o Andrei, né? Então imagina o seguinte, numa família com muitos irmãos, o seu pai ou sua mãe mostra preferência para um, aquilo vai gerar em você ciúme. Isso é fato. Só que Jacó, ele não escondia de ninguém que José era o seu filho predileto.
deu uma roupa diferente, cara, para José, e os outros irmãos viam aquilo e tinham ódio daquela situação. Então, meus irmãos, dentro dessas perspectivas, o que nós falamos, os pecados, quando silenciados, eles não trazem, não é não trazer, tá? Não trazem reconciliação, porém, eles trazem falta de justiça. Quando verdadeiramente os problemas não resolvidos se acumulam, é como uma bola de neve. Há dor prolongada, porque todos aqueles que estavam inseridos nesses contextos, eles sofreram emocionalmente. E há os conflitos futuros, porque tensões familiares explodem em divisões. Repito, José sofreu tudo aquilo por conta do pecado do seu pai. Só que o pai agiu conforme a atitude do pai dele. Porque Isaac e Rebeca, eles mostravam predileção, o pai para Esaú, a mãe para Jacó. Então, ele trouxe herança emocional do seu tempo como filho para o seu tempo como líder da sua família. E aí, nós tratamos o seguinte: por que então nós ficamos em silêncio quando nós identificamos essas questões em nossa família? Medo do conflito, vergonha ou culpa, falta de modelo, ou seja, muitos crescem onde os problemas eles não são tratados. Então, se os problemas não eram tratados na casa dos pais, isso não vai ser tratado na casa dos filhos. E, finalmente, normalização, onde muitas pessoas dizem: não, pastor, todo mundo briga, a gente sempre tem problemas, toda a família tem problemas, então vida que segue. Bom, se você gosta de se enganar desse jeito, eu não posso fazer muita coisa. Mas não é o plano de Deus para as nossas famílias. Ao escolher o silêncio, Jacó não evitou o conflito. Apenas ele fortaleceu a desordem familiar. Provérbios 27:6 vai dizer que leais são as feridas feitas pelo que ama, mas os beijos do inimigo são enganosos. Ou seja, silenciar pecados, situações não resolvidas, é menos amoroso do que confrontar com a verdade. Então, essa noite, eu quero dizer a todos vocês, cada um é que conhece o seu coração, conhece quais são as dificuldades que você tem na sua família. Às vezes, marido, esposas trazem bagagens de anos a fio e isso acaba prejudicando tanto o seu relacionamento quanto o relacionamento dos seus filhos. Por quê? Porque os nossos filhos precisam de um modelo correto de amor verdadeiro e cristão de pais e mães. Se nós não mostramos aos nossos filhos como nós podemos resolver os nossos problemas, nós estamos fadados ao fracasso e estamos mostrando para eles que eles vão fracassar da mesma forma que cada um de nós. Eu trouxe as minhas 2 filhas aqui algumas vezes e recentemente, perguntando para elas, e elas foram honestas dizendo que há problemas em nosso lar, mas que nós resolvemos a todos eles. Eu não sou um pai perfeito, não sou um pastor perfeito, como eu não sou um filho perfeito. Mas quando nós procuramos fazer aquilo que a Bíblia diz, nós estamos trazendo a Deus para o nosso lar. Então, meus irmãos, todos nós temos situações que nós precisamos resolver. Certa vez, numa viagem que nós estávamos fazendo, e nós já fizemos várias viagens para muitos lugares, eu e a Tati resolvemos perguntar para as nossas filhas, na época a Ana com 12, a Esther com 9, o que elas mais gostavam e o que elas menos gostavam em nós, e nós tivemos a oportunidade de falar para elas as mesmas coisas. Algumas coisas nós fomos surpreendidos, outras coisas nós já achávamos que era meio normal. Como, por exemplo, o pai é muito bravo. Realmente, o pai é muito bravo. Porque meus pais, eles realmente foram duros comigo
E eu os amo de todo o meu coração por conta desse caráter que eles me moldaram, exatamente por conta que eles não amansavam quando eu fazia errado. É claro que tem coisas que eu olho para trás e vejo, não, eu acho que isso foi um pouco demais, né? Mas de todas as maneiras, o pai, quando é duro, ele o faz por amor. Nós sabemos quando os nossos pais nos amam. Tenho o costume de dizer para as minhas filhas, quando elas são disciplinadas, que eu as amo, mas elas são disciplinadas porque elas fizeram errado. A norma na minha casa é o seguinte: falou a verdade, tem consequências, mas não a pior consequência. Agora, quando mente, é inegociável. Mentira é inegociável. Então, meus irmãos, nós sabemos. Se os pais, eles são verdadeiros uns com os outros, ou se eles fazem um teatro na nossa frente e muitas vezes quebram o pau quando estão somente eles. E nós, como cristãos, nós não podemos esconder atrás do armário as situações que vão ficando nas nossas vidas, porque, meus irmãos, eu até usei o exemplo hoje, né? Que é como meia chulezenta. Se você não pega e lava a meia, você pode mudar de cômodo, que não vai adiantar. Ela vai parar de feder naquele lugar, mas no outro cômodo vai ser pior. Pecados são da mesma forma, se eles não forem confessados, isso só vai trazer cada vez mais amargura. Provérbios fala sobre isso. Provérbios 28:13. Os jovens fizeram esse devocional ontem. O que encobre a sua transgressão jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Meus irmãos, essa é a base da vida cristã. Cada pecado que nós deixamos debaixo do tapete, isso não vai, os nossos olhos não vão se fechar. As amarguras e mágoas que nós temos em nosso casamento, se nós não tratamos, um dia elas vão voltar. Elas sempre voltam. Então, meus irmãos, além dos pecados familiares que escondemos, e porque nós ficamos em silêncio, nós temos, olhando para a família de Jacó, o preço do silêncio. Qual é o preço do silêncio? Para muitas pessoas, o silêncio parece seguro, mas o preço é alto. E além disso, tem consequências devastadoras. Por quê? Porque os ciclos de abuso se repetem. Gritos, manipulação ou violência continuam, como em lares onde a raiva é herdada porque ninguém a confronta. Se nós não mostrarmos aos nossos filhos que nós somos controlados pelo Espírito Santo, então, meus irmãos, nós temos um problema seríssimo, porque o fruto do Espírito também é domínio próprio. Agora, se em vez de estarmos dominados pelo Espírito de Deus, nós estamos dominados pelo Espírito da ira, nós temos um problema seríssimo. Porque essas situações, elas são demonstração de alguém que está trazendo para os seus filhos o exemplo de como eles devem agir. Os filhos crescem confusos. Por quê? Muitas vezes as crianças não entendem porque os seus pais brigam. Talvez eles podem achar que brigam por eles mesmos. Às vezes, e é uma coisa que eu e minha esposa temos como prática, na maioria das vezes, é difícil você poder resolver problemas familiares perto dos filhos. Por quê? Porque aí eles vão querer opinar. E muitas vezes a opinião dos nossos filhos, elas são tendenciosas a eles. E como pais, nós devemos cuidar, porque nós sempre queremos escolher aquilo que é o melhor para os nossos filhos. Então, se você como pai chega assim para o seu filho e fala, ó, eu vou tirar o seu celular porque é o melhor para você. Você acha que o seu filho vai falar, pô, pai, legal, beleza, sim, celular. Não. Você vai ter um problema seríssimo, porque por vezes você vai receber em troca rebeldia. Só que, olha, meus irmãos, estava conversando hoje com os nossos visitantes. A maioria das crianças que praticam bullying no colégio, elas fazem com as crianças que muitas vezes não conseguem se defender
aquilo que elas veem nas suas casas. Elas trazem a raiva, elas trazem a ira que muitas vezes recebem, a indiferença que recebem em sua casa, e elas acabam transferindo para aquelas crianças que muitas vezes não podem se defender. E aí, meus irmãos, o ciclo, ele fica cada vez pior. Porque nós temos aí crianças que sofrem por anos a fio. E por conta desse bullying, elas crescem muitas vezes com traumas seríssimos. Porque acham que elas não conseguem ter a aceitação da galera, da turma. Eu digo para minha filha, não seja aquilo que os outros querem que você seja. Seja você. As pessoas precisam te amar da maneira que você é. Eu digo para ela, você quer saber quem são aqueles que te amam? São aqueles que estão do seu lado. Na igreja, a Ana, graças a Deus, tem muitos amigos. Eu vi aquele monte de jovem hoje lavando louça. Oh, glória, que bênção que é. Na minha casa, as minhas filhas, elas deixaram de lavar louça quando a gente ganhou a máquina de lavar louça, né? Mas é bom, porque pelo menos economiza água. Mas ver aqueles jovens hoje lavando louça no seminário foi uma alegria, né? Foi uma grande bênção. Mas sabe, se nós não manifestamos o agir correto biblicamente, nós vamos deixar os nossos filhos confusos. E além de filhos confusos, nós temos os vícios que se tornam heranças. Vícios ou negligências se normalizam, como um adolescente que usa pornografia porque nunca ouviu sobre limites. Eu já ouvi de pais que permitem os seus filhos terem relações sexuais dentro de casa porque dizem, melhor dentro de casa do que fora. É a mesma coisa que você dá veneno, melhor tomar em casa do que fora. Meus irmãos, nós como pais somos os responsáveis por impormos limites. No tempo que nós éramos jovens, os seus pais deixavam você fazer aquilo que você quisesse? Nós podíamos fazer aquilo que nós queríamos? Não podemos, não podíamos. E por que nós achamos então que os nossos filhos podem? Por que nós achamos que impor limites aos nossos filhos é prejudicial? Então nós precisamos entender que sem limites eles vão se tornar pessoas incapazes de entender como o mundo funciona. O mundo não vai dizer sim para todas as coisas que nós queremos. Então nós precisamos mostrar que a disciplina ela é importante para um crescimento saudável. E talvez o pior de tudo, a fé esfria, a comunhão se quebra. O silêncio bloqueia a comunhão, dificultando a oração ou o discipulado no lar. E isso, meus irmãos, é a parte mais triste. Famílias cristãs que não buscam a Cristo em seus lares. Se você não ora com seus filhos, se você não lê a Bíblia com seus filhos, você está criando pessoas para não amarem a Deus. Eu estava conversando hoje com uma pessoa e disse o seguinte: algumas vezes nós gostaríamos de certas coisas, e há 2 anos atrás nós gostaríamos de visitar os nossos parentes em São Paulo, mas nós não tínhamos condição. Porque eu tinha que arrumar o meu carro. Então, se eu arrumasse meu carro para viajar, eu não tinha dinheiro para viajar. Porque, goste você ou não, ida e volta para São Paulo no meu carro, gasto aí em torno de uns R$ 1.500, entre gasolina, pedágio e tudo mais. Você fala, nossa, pastor, é caro. De avião ia gastar 5. E o benefício é que eu volto com o carro abarrotado de coisa, né? Por isso que a gente continua com o nosso carro, que é uma bênção para nós. Mas nós não tínhamos a condição. Então, o que nós fizemos? Nós dissemos para as nossas filhas, se for a vontade de Deus, Ele vai providenciar. Vamos orar? Então, alguns dias, todos nós nos colocamos a orar. Uma pessoa que não foi da nossa família se levantou e disse o seguinte, me ligou, pastor, vocês vão vir para cá? Meu irmão, eu não tenho como por causa da seguinte situação e tudo mais. Espera aí um pouquinho, pastor. Não passou 5 minutos, pastor, a gente vai pagar para você vir. Oh, glória. A gente não é pentecostal, mas dá vontade, glória! Nada contra pentecostal, né?
Mas quando nós mostramos para os nossos filhos que é Deus quem age, isso muda as situações. Quando nós mostramos o agir de Deus até nas pequenas coisas, agradecendo a Deus pelo dia, pela segurança, pela família, igual esses dias Eduardo estava comigo, nós estávamos indo para o colégio, né? E aí a Ana começou a orar: Senhor, que o Senhor nos dê um belo dia e que a Esther possa ficar feliz, que a Bel possa ficar feliz, que eu possa dar risadas em nome de Jesus, amém. Ah, eu fiquei bravo. Você fala: mas pastor, por que o senhor ficou bravo? É errado ser feliz? É errado ser feliz? Mas quando você não coloca Deus nessa equação, é errado ser feliz. Se você disser, eu disse para ela, olha, você tem que dizer o seguinte: Senhor, abençoa as nossas vidas para que nós sejamos felizes. E que dentro dessa felicidade nós possamos agradar a Deus. Não sei se o Eduardo notou, mas no outro dia que a Esther orou, ela fez exatamente aquilo que nós falamos. Porque cabe a nós ensinarmos os nossos filhos. Se nós não mostrarmos, olha, eu vou ter agora o meu tempo com Deus. Faça o seu tempo com Deus. Você acha que uma criança de 10 anos vai pegar a Bíblia? Pai, agora eu vou fazer meu tempo com Deus. Se nós não ensinamos a preciosidade, eles não vão fazer. E sabe, meus irmãos, hoje a televisão e a internet têm educado muito mais filhos de crentes do que os próprios cristãos. E esse é o começo do fracasso. Então, a fé de muitos se esfria. A comunhão se quebra. É muito triste quando nós temos pessoas que não conseguem conversar dentro de casa. Pais, filhos que não se comunicam. O pai chega para a mãe: fala lá para o teu filho para ele vir jantar. Fala você, não, ele não me ouve. Meus irmãos, isso é um grande fracasso quando nós não conseguimos conversar abertamente com os nossos filhos. O silêncio de Jacó sobre a violência e o adultério gerou mais dor. Todas aquelas coisas que nós falamos sobre Diná, sobre Rubem, sobre José, aquilo gerou mais dor. Por quê? Porque a escuridão do silêncio destrói. Quando nós ficamos calados, não tratando os problemas no seio da nossa família, nós estamos destruindo aquilo que nós julgamos ou devemos julgar como mais importante nas nossas vidas, que é a nossa família. Então, a luz verdadeira restaura. Abre sua Bíblia para 1 João capítulo 1, verso de número 7. 1 João 7. Alguém leia para nós, por gentileza. Mas se andarmos na luz, ou ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, meus irmãos queridos, o apóstolo João ele é claro. Se nós andarmos na luz, temos comunhão uns com os outros. Se o silêncio destrói, ele traz a escuridão, nós realmente precisamos compreender aquilo que traz para as nossas vidas o maior benefício, que é buscar a restauração nas nossas famílias através da verdadeira luz, que é a palavra de Deus. Então, meus irmãos, é como uma ferida infeccionada. Se você tem uma ferida infeccionada e você não trata, o que vai acontecer? Ela vai sarar? Ela vai piorar. Assim são os pecados nas nossas vidas. Em quarto e último lugar, nós já vimos os pecados familiares que escondemos, por que nós ficamos em silêncio, o preço do silêncio e agora, o primeiro passo, reconhecer a verdade. E como nós falamos, meus queridos irmãos,
Não há como nós restaurarmos a nossa família se nós não entendermos que há algo a ser restaurado. Se nós não olharmos em nossos corações e entendermos que talvez, como eu e minha esposa, 17 anos de casados, sempre temos coisas a melhorar. Se nós não entendemos que nós podemos melhorar o nosso relacionamento, mostrar às pessoas que nós realmente amamos a Deus, que o nosso amor é genuíno e que trazer Cristo à nossa família é proveitoso, então do que adianta nós estarmos juntos? Não adianta nada. Não adianta absolutamente nada. Então todos nós temos coisas a melhorar. E aí Tiago, novamente, em Tiago 5,16, ele vai falar, você não precisa abrir, mas Tiago 5,16, confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros para serdes curados. Então, antes de nós confessarmos, nós precisamos reconhecer. Porque o que a gente vai confessar se a gente não reconhece que tem alguma coisa? E aí, meus queridos irmãos, alguns passos importantes. Primeiro, nomeie o pecado. Se tem algum alcoólatra, algum viciado, alguém infiel, é importante que nós tratemos dessa maneira. Você não vai apontar para a pessoa e dizer, seu viciado, mas você vai colocar diante de Deus. Senhor, no seio da minha família, há alguém que está lutando contra o vício. Ou alguém que precisa lutar contra o vício. Ou Senhor, eu gostaria que o Senhor me ajudasse a ser menos irancudo, a ser menos guerreador, a ser mais paciente, a ser mais amoroso nas palavras, a ser menos orgulhoso, a ser menos arrogante, a poder olhar melhor as necessidades da minha família. Olha como tem coisas que muitas vezes nós não fazemos e todas essas situações elas são importantes. E muitas vezes nós não fazemos, simplesmente deixamos passar. Talvez você marido e você esposa, você pode pensar assim, ó, eu não tenho nada para fazer. Dá uma conversada com a tua esposa, dá uma conversada com o seu marido, dá uma conversada com a sua mãe, dá uma conversada com o seu pai. Talvez os pais eles não vão ter a coragem de olhar para os seus filhos e dizerem, o que você acha que eu posso melhorar? Já pensou o que pode acontecer? Talvez você vai pensar assim, meu filho não vai falar nada. E aí fica lá teu filho meia hora falando na sua orelha coisas que você pode melhorar, porque a vida é assim, meus irmãos. É claro que você não vai dar razão 100% àquilo que os seus filhos vão dizer. Mas às vezes nós precisamos atentar a certas coisas que muitas vezes nós não entendemos. Às vezes um dos nossos filhos, eles podem se achar deixados de lado. É igual. A Esther gosta de Pokémon. Tudo bem, é o direito dela. Aí eu comprei para ela uns Pokémonzinhos pequenos. 5 eu dei para ela. 5. Estava barato, comprei. A Ana não tinha nenhum. Aí eu comprei recentemente umas coisas lá da China, né? Porque eu sou como todo mundo, né? Eu comprei um para a Ana. Victoria estava em casa. A Esther ficou indignada. Ela foi lá no quarto, pegou os Pokémons que ela tinha, jogou tudo no chão. Rebeldia. Calmamente, difícil, né? Mas calmamente, eu disse para ela o seguinte: se quebrou qualquer um desses daí, eu vou dar para Isabel. Porque até onde eu entendi, Isabel também gosta. Para a sorte dela, não quebrou nenhum para o azar da Isabel. Mas como foi a primeira vez que ela agiu daquela forma, eu deixei claro, se você agir assim de uma forma, dessa mesma forma rebelde, você vai receber a recompensa da sua rebeldia. Porque também não é assim, né, meus irmãos? Fez uma coisa, toda hora tem que disciplinar. Mas certas situações, quando acontecem, precisam ser direcionadas.
Então vejam, uma tem 5, outra ganhou 1. Ah, mas eu queria aquele. Ela queria nada, só porque a irmã ganhou. Então os nossos filhos, meus irmãos, são pecadores como nós. Às vezes eles vão se sentir preteridos por nada. Nós que somos pais, eu quero ensinar uma coisa para vocês jovens. Se você é o primeiro filho, você teve muito mais atenção do que os seus irmãos. Hoje você vai olhar, não, meu pai trata melhor a minha irmãzinha do que eu. Você não viu. Quando era primeiro filho, a gente trata com todo cuidado. Segundo filho, terceiro, ó, quase que deixa para Deus cuidar. Mas os nossos filhos têm essa dificuldade de ver exatamente isso. Eu já disse para vocês, eu já ensinei. Na nossa casa, se você dá um pedaço de bolo, vamos supor, uma corta e a outra escolhe o pedaço. Então já aconteceu de uma pegar a régua para ver o tamanho, para cortar no meio, para não dar um milímetro a mais. Porque aí, se você cortar, não vai falar, o senhor deu mais para ela do que para mim. Isso não acontece. Isso não tem problema. Meus irmãos, além de nomear o pecado, nós precisamos admitir o impacto. Por quê? Porque essas situações nos afastam de Deus. Nós precisamos dizer aos nossos filhos que, agindo dessa maneira rebelde, nós estamos afastando Deus das nossas famílias. Nós estamos muitas vezes permitindo que o diabo possa estar presente nas nossas atitudes. Nós precisamos, meus queridos irmãos, entender que às vezes atitudes machucam os nossos filhos. Ontem eu não me lembro o que foi. A gente estava lendo a Bíblia e aí a Esther falou alguma coisa e no meu ponto de vista eu não agi errado, só que ela começou a chorar. A Tati perguntou, o que foi, Esther? Ah, eu não gostei do que o papai falou. Na minha mente, eu pensei, mas me perdoa, Esther. É assim que funciona, meus irmãos. Não é dizer, cresce, garoto. Não, meus irmãos. Aí nós vamos criar problemas piores do que simplesmente pedir perdão. E talvez a situação mais importante que nós precisamos orar por coragem. Às vezes, maridos e esposas precisam orar por coragem para poder resolver situações não tratadas. E às vezes, situações que aconteceram anos atrás. É fácil quando nós tratamos situações que ocorreram há pouco tempo, mas às vezes nós guardamos a amargura de situações que ocorreram há muito tempo atrás. E isso vai trazer desgosto, isto vai trazer amargura, mágoa em nossos corações, não permitindo que nós sejamos verdadeiramente felizes. Às vezes nós precisamos colocar os nossos joelhos no chão e orar, Senhor, fortalece a minha vida, fortalece o meu esposo, minha esposa, para que nós possamos conversar, para que quando falarmos ele não exploda, ela não exploda ou simplesmente queira tratar. Talvez nós filhos precisamos olhar para os nossos pais e pedir a Deus sabedoria para nós tratarmos certas questões que nós vemos que são problemas, que têm trazido problemas aos nossos pais. Nós muitas vezes conseguimos enxergar como atitudes são prejudiciais, mas os pais às vezes não conseguem entender. Então nós precisamos orar por coragem. Reconhecer a verdade, meus irmãos, é o primeiro passo para romper heranças emocionais, abrindo caminho para a cura. Bolsonaro falava esse versículo aí a rodo. João 8,32. Vocês se lembram? Conhecereis a verdade e a verdade vos... Qual que é a verdade na vida do cristão? A palavra. A Esther fez uma pergunta muito pertinente para mim. Pai, como Deus fala com a gente? Filha, através da palavra. Mas pai, quando eu leio a Bíblia eu não ouço Deus falar comigo. Filha, Deus fala conosco através do Espírito Santo quando nós estamos lendo a Bíblia. Talvez não vai estar lá dizendo, Paulo, leva sua esposa para jantar fora.
Talvez não vai estar sendo dito isso. Mas vai dizer que nós, maridos, precisamos amar as nossas esposas. Certas coisas são princípios que nós devemos nos atentar. Para concluir essa noite, meus irmãos, eu quero dar algumas sugestões a vocês. Que eu, diante da igreja, eu coloco a vocês que vai ser aquilo que nós como família faremos. Primeiramente, aplicações práticas. Faça um desafio de 7 dias. Identifica no seu coração, na sua mente, um pecado, um trauma silenciado no seu lar. Raiva, negligência, vício, alguma situação. Ore diante de Deus. Senhor, me dá coragem para poder enfrentar essa situação. Me dá coragem para poder falar, me dá coragem para que nós, como família, possamos enfrentar essas situações que têm nos levado a nos afastar do Senhor. Nós precisamos fazer isso. Todos nós temos situações a melhorar. Então, pegue de hoje ou de amanhã até a próxima segunda, nomeie uma situação, anota no seu celular, anota num papel e cada dia coloque diante de Deus. Senhor, nos fortalece, Senhor, nos ajuda, Senhor, nos dirija, para que essas situações elas possam ser resolvidas no meu coração, do meu esposo, da minha esposa, dos meus filhos, dos meus netos, dos meus parentes, que nós possamos demonstrar o amor de Cristo nas nossas vidas. E junto disso, faça um compromisso de oração. Só que não um compromisso de oração individual. Ore com a sua família, não só antes das refeições, mas procure um tempo para vocês orarem juntos uns pelos outros. Nós pais muitas vezes não sabemos as lutas que os nossos filhos têm, porque nem sempre nós estamos juntos. Às vezes os nossos filhos estão passando por situações que nós nem imaginamos. E talvez o tempo de oração vai encorajar os nossos filhos a abrirem os seus corações. Também, meus irmãos queridos, a prática familiar, converse abertamente com a sua família. Por exemplo, se você tem um filho, uma filha, um parente que faz alguma coisa que você entenda ser errado, procure conversar. Ô fulano, como é que a gente pode vencer esse vício? Usando novamente o Paulo Carvalho. Ô Paulo, como é que a gente pode fazer você parar de dar chocolate para o seu neto? São situações, isso é problema da dona Leila, tá, Paulo? Mas são situações que por vezes a gente precisa identificar. Falar com os nossos parentes, nossos amigos, olha, como que nós podemos aproveitar os nossos dias. E às vezes, meus queridos, procure apoio do seu pastor. Eu dei a liberdade a vocês. Aqui na nossa igreja, pela graça de Deus, nós temos várias pessoas que são experientes. Nós temos aqui, se eu não estou enganado, 4 famílias que têm mais de 40 anos de casado. Paulo e a Leila, Davi e a Nara, acho que o Lima e a Silvia, e a irmã Vani. 40 e pouquinhos, né? A senhora tinha me falado, né? Então, pelo que eu me lembro, né, podemos ser mais. Irmã Lívia também teve uns 50 e tantos anos de casado. Eu tenho 17 anos de casado, meus irmãos. É claro que, às vezes, os meus problemas, eles são diferentes do que alguém que já tem uma bagagem muito grande. Eu não vejo problema se talvez você possa se aconselhar, como, por exemplo, Salomão tem 3 filhas, eu tenho 2. Só que no caso dele, as filhas já são crescidas, né? Tem a Isadora com 20, Marina com 18 e a Esther com 12. Beleza. Então, às vezes, nós podemos trocar certas experiências, simplesmente conversar. Eu não vejo isso como um problema. Mas como pastor, a autoridade é a palavra de Deus. Podemos abrir a Bíblia, identificar os problemas juntos, orar juntos. Mas fique à vontade para pegar conselho com alguns desses irmãos. Não vejo problemas.
mas nós precisamos de apoio. Não passar sozinho pelos problemas. Por quê? Porque assim como falamos, o silêncio destrói, mas reconhecer a verdade é o começo da cura. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Jacó se calou, mas Deus o chamou a levantar-se. Seria a mensagem hoje que nós trataríamos e vamos deixar aí para semana que vem. É o irmão Nelson que prega à noite, mas na próxima vez que estivermos juntos nós vamos tratar exatamente sobre o começo de como nós podemos procurar a cura para as nossas famílias. Então hoje, Deus está chamando cada um de nós, nossas casas, as nossas histórias, para sermos conformes à sua vontade. José, ele foi usado por Deus para que a sua família pudesse novamente encontrar-se com Deus. Talvez hoje à noite Deus pode usar qualquer um de vocês, pais, filhos, avós, netos, para que nós possamos trazer a paz, a bênção para dentro das nossas famílias. Então, não permita que as heranças emocionais não resolvidas possam te afastar das pessoas que você mais ama. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Vamos orar. Ó Deus, o Senhor é o Deus de toda a verdade. O Senhor conhece os nossos pecados, os nossos traumas. E o Senhor tem o poder de revelá-los. Todos aqueles que estão escondidos em nossos corações. Assim como falamos, Senhor Deus, dá-nos coragem para reconhecê-los. E não só coragem, mas também sabedoria para buscar em Ti a cura para os nossos corações. Que todos os lares aqui representados, ó Deus, possam refletir a luz de Cristo. Que nossos lares sejam lugares aonde o Senhor seja engrandecido e glorificado. Sim, nós somos pecadores, lutamos contra os pecados, mas temos em Ti o poder de poder resolvê-los. Ajuda-nos, Senhor Deus. Fortalece-nos. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Comece amanhã, hoje mesmo. Coloque diante de Deus situações que podem melhorar a sua família. O nosso interesse é esse. No mês da família, olharmos para dentro de cada um de nós. E assim, meus irmãos, termos a felicidade de juntos buscarmos a vontade de Deus. Que Deus nos abençoe nessa semana. Nós estamos despedidos essa noite.